Quem acompanha a economia brasileira sabe bem, né? Nosso sistema tributário sempre foi, digamos, um desafio, um verdadeiro labirinto. E agora a gente está no meio de uma reforma, olha, gigantesca. Veio com a emenda constitucional 132, lá de 2023, e agora em 2025 começa a ganhar corpo com a Lei Complementar 214. Hoje, então, a ideia é mergulhar fundo nesse novo cenário. A gente vai usar as informações oficiais do Ministério da Fazenda, os detalhes da proposta original que virou emenda. Nossa missão aqui é destrinchar o que muda de verdade. Que impostos saem de cena? Quais estão chegando, tipo o IBS, a CBS e esse tal de imposto seletivo? E como vai funcionar na prática? Essa transição que já falam que vai ser longa. E esses mecanismos novos, como o cashback, a trava da carga tributária. Vamos tentar clarear isso tudo. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. O grande objetivo, pelo que se diz, é simplificar. É sair daquela confusão de siglas, né? IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, exatamente, uma sopa de letrinhas que incidia sobre o consumo. Isso. E ir para um modelo mais limpo, talvez? Mais alinhado com o que se faz lá fora. Perfeito. E por trás dessa simplificação, a aposta é grande, viu? É em destravar a economia. O modelo antigo, vamos combinar, gerava muita briga. A tal guerra fiscal. Nossa, sim. Uma montanha de processos na justiça, uma complexidade que dificultava muito fazer negócios. Então a reforma busca mais eficiência, menos litígio, mais transparência e, claro, um potencial de crescimento. A estrutura nova se baseia no IVA dual, que é o IBS, dividido entre estados e municípios, e a CBS, que é federal. E junto com eles vem o imposto seletivo, o IS. Certo. Então vamos conhecer melhor essa dupla, IBS e CBS. Uma federal, a outra compartilhada. O que elas têm em comum? O que une as duas? Olha, muita coisa. E aí que está o pulo do gato da simplificação. As duas vão incidir sobre uma base bem ampla, sabe? Praticamente toda a operação com bens, serviços, direitos, bens e materiais. Mas a grande virada conceitual, eu diria, é o princípio do destino. O imposto vai ser cobrado onde o bem ou serviço é consumido, e não mais onde ele foi produzido. Ah, isso é uma mudança e tanto. Acaba com aquela disputa dos estados para atrair fábrica, baixando o imposto na origem. Essa é a ideia central, que a competição seja por outras coisas, não por quem dá mais benefício fiscal na saída. O imposto acompanha o consumo. Entendi. O imposto vai para onde está o consumidor final. E a não cumulatividade, que a gente ouve tanto falar? Como fica agora? Esse é outro pilar essencial, não cumulatividade plena. O que isso significa na prática? O imposto que você pagou na etapa anterior da cadeia vira um crédito. Esse crédito você usa para bater o imposto que você tem que pagar na etapa seguinte. Pensa numa fábrica de móveis, por exemplo. O imposto que ela pagou na madeira vira crédito para diminuir o imposto na venda do móvel pronto. A ideia é que o imposto não se acumule, não fique em cascata, sabe? Para onerar menos o preço final. Faz sentido. A única exceção importante que a lei complementar vai detalhar melhor é para bens e serviços que são para uso e consumo pessoal. Aí não gera crédito. E para garantir essa simplificação que a gente falou, as regras gerais do IBS e da CBS são praticamente um espelho. Mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, isenções parecidas, imunidades, os regimes especiais, as regras de crédito, tudo para harmonizar. Entendi. A meta é a neutralidade, então. O imposto não atrapalhar a decisão do empresário. Exato. Que o imposto não distorça as decisões econômicas de onde investir, como produzir. E as alíquotas? Quem decide o tamanho da mordida? Aí cada um define a sua. A União estabelece a alíquota da CBS por lei e cada estado e cada município define a sua alíquota para o IBS, também por lei própria. E se alguém não definir? Fica sem cobrar? Não. Se um estado ou município não fixar a sua, aí vale uma alíquota de referência, que vai ser definida por uma resolução do Senado. O consumidor final, na prática, vai pagar a soma das três. A federal, CBS, a estadual, parte do IBS, e a municipal, outra parte do IBS, do local onde ele comprou. E vai dar para ver isso na nota? Hoje é tão confuso. A promessa é essa.
A lei diz que sempre que for tecnicamente possível, o valor do tributo tem que vir discriminado no documento fiscal. Para dar mais transparência mesmo, para a gente saber quanto é imposto e quanto é o produto ou serviço. Ok, essa dupla IBS e CBS formam o nosso IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Mas tem também o imposto seletivo, o IS. Esse aí parece ter uma pegada diferente, né? Totalmente diferente. Aqui acho que a coisa fica bem interessante. Para que serve ele exatamente? O IS, o imposto seletivo, ele não tem como objetivo principal arrecadar os seus cofres do governo. A função dele é outra, é desestimular o consumo. Desestimular? Como assim? Desestimular o consumo de bens e serviços que são considerados prejudiciais, seja para a saúde, seja para o meio ambiente, pense em cigarro, bebida alcoólica, talvez no futuro produtos ultraprocessados com muito açúcar, agrotóxicos. A ideia é usar o imposto como uma ferramenta regulatória para influenciar o comportamento das pessoas e das empresas. Ah, entendi. É o chamado imposto do pecado em outros lugares, né? Faz sentido. E como ele funciona? É um imposto em cima do IBS e da CBS? Bom, ele vai ser instituído por lei complementar, mas as alíquotas podem ser alteradas por lei ordinária. Isso dá mais agilidade para o governo ajustar, usar como política pública mesmo. Ele incide uma única vez na cadeia, ou seja, ele é monofásico, e um ponto importante, ele não compõe a própria base de cálculo. É o que chamam de cálculo por fora. E a alíquota? É um percentual? Pode ser das duas formas. Ou uma alíquota específica, tipo reais por litro, por maço, ou pode ser ad valorem, que é um percentual sobre o valor do produto. E tem um detalhe curioso, ele também pode incidir sobre a extração de recursos naturais, como minério ou petróleo. Nesse caso, a alíquota é no máximo 1% do valor de mercado do produto extraído. Não importa para onde ele vá depois. Interessante. E onde ele não incide? Ele não pega exportações, o que é padrão para esse tipo de imposto, e também não incide sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações. E tem alguma incidência que é obrigatória? Tem sim. A lei obriga a incidência sobre armas e munições. A única exceção é se for para uso das administrações públicas, tipo polícia, forças armadas. Entendi. E um ponto relevante, o valor do imposto seletivo que foi pago, ele entra sim na base de cálculo do IBS e da CBS. Ou seja, ele acaba aumentando um pouquinho mais o preço final, o que reforça o objetivo de desincentivo. Certo. Agora, com estados e municípios dividindo o bolo do IBS e regras tão novas, a gestão disso tudo parece um desafio enorme. Quem vai organizar essa arrecadação, essa distribuição? Foi preciso pensar numa solução para isso. Criaram um órgão específico, o Comitê Gestor do IBS. Pensa nele como se fosse o síndico do IBS, sabe? Um síndico, gostei da analogia. É uma entidade pública, mas com autonomia, que vai cuidar de toda a administração do IBS. As tarefas dele são cruciais. Ele vai ter que editar um regulamento único para o imposto valer igual no país todo, uniformizar a interpretação da lei, cuidar da arrecadação centralizada, fazer a compensação dos créditos e débitos entre as empresas e, claro, distribuir o dinheiro arrecadado para cada estado e município direitinho. Além de resolver as disputas administrativas, o contencioso. E quem manda nesse comitê? Como garantir o equilíbrio entre estados e municípios nisso aí? A estrutura busca esse equilíbrio. A composição é paritária. Metade dos representantes vem dos estados e do Distrito Federal, a outra metade vem dos municípios e a presidência vai ser alternada entre um representante dos estados e um dos municípios. E como ele se sustenta? A fiscalização e a cobrança não ficam só com o comitê. As secretarias de fazenda dos estados e municípios continuam na jogada, atuando de forma integrada com o comitê. É uma gestão compartilhada. Uma tentativa de unir forças, então. Exato. E falando em distribuição, vale comentar rapidinho como o dinheiro do IBS vai chegar lá na ponta, nos municípios. A regra mudou bastante. Agora, 80% da cota municipal vai depender do tamanho da população. Mas tem novidade. 10% vão estar ligados a indicadores de melhora na educação básica. Interessante isso. 5% a indicadores ambientais de sustentabilidade, esses dois critérios definidos em lei estadual.
e os últimos 5% são divididos igualmente entre todos os municípios do estado. Uma forma de tentar induzir políticas públicas também. E o imposto seletivo entra nessa conta? Entra sim. A arrecadação do ISS também vai ser usada para calcular a divisão dos fundos de participação, o FPE para os estados e o FPM para os municípios. Falamos muito da regra geral, dessa busca por simplificar, unificar, mas o Brasil é um país imenso, cheio de diferenças, né? Setores com características muito próprias. Como a reforma lida com isso? Tem exceção para tudo? Tem sim, e são importantes. A reforma reconhece que não dá para colocar tudo na mesma caixinha. A própria emenda constitucional previu isso e a Lei Complementar 214 veio detalhar. Basicamente, a gente tem 3 tipos de tratamentos especiais. São os regimes diferenciados, que têm alíquotas reduzidas, os regimes específicos que têm regras de cálculo totalmente próprias e os regimes favorecidos, pensando mais em áreas geográficas específicas, como a Zona Franca de Manaus. Ok, vamos por partes. Os diferenciados, com alíquota menor, quem entra nessa lista? Aqui a ideia é aliviar o peso do imposto sobre bens e serviços que são considerados mais essenciais ou que têm um interesse social maior. Tem uma turma que vai ter uma redução de 60% na alíquota padrão do IBS e CBS. É uma lista grande. Inclui serviços de educação, saúde, medicamentos, dispositivos médicos e de acessibilidade, produtos de saúde menstrual, transporte público coletivo urbano, metropolitano, rodoviário e metroviário. Bastante coisa já. Sim, e continua. Alguns alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene e limpeza para a população de baixa renda, produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais, extrativistas, desde que sejam in natura, insumos para esses setores também, e ainda produções artísticas, culturais, jornalísticas, audiovisuais nacionais, atividades desportivas e bens e serviços ligados à soberania e segurança nacional. Ufa! E tem mais algum degrau de redução? Tem uma redução de 30% para serviços de profissão intelectual, científica, literária ou artística, mas só se a profissão for sujeita à fiscalização por conselho profissional. Pensa em advogados, engenheiros, arquitetos, contadores. Entendi. E tem alíquota zero, isenção total. Tem também, para casos bem específicos. A futura Cesta Básica Nacional de Alimentos, que ainda vai ser definida por lei complementar, vai ter alíquota zero. Além dela, alguns dispositivos médicos, de acessibilidade, medicamentos específicos, produtos de saúde menstrual também podem ter alíquota zero, produtos hortícolas, frutas e ovos também definidos em lei, serviços de educação superior pelo ProUni e a compra de automóveis por pessoas com deficiência, com TEA, ou por taxistas, segundo critérios específicos. Realmente é uma lista bem extensa de exceções. Isso não complica um pouco aquela ideia inicial de simplificação total? Olha, esse é o grande debate, né? É o equilíbrio delicado entre simplificar e atender a demandas sociais ou setoriais que são consideradas justas ou necessárias. Mas para evitar que essas exceções virem uma nova colcha de retalhos difícil de administrar, a lei trouxe uma trava importante. Esses regimes diferenciados terão que ser reavaliados a cada 5 anos. Uma revisão periódica. Exato. Vão analisar o custo-benefício, se ainda se justificam, o impacto na arrecadação e até o impacto na igualdade de gênero, o que é uma novidade interessante. A própria lei pode prever um fim gradual para esses benefícios se a avaliação indicar isso. Entendi. Faz sentido ter essa revisão. E os regimes específicos, para que eles servem? Esses são para setores onde aplicar a regra normal do IBS-CBS, aquela de debita na saída e credita na entrada, seria muito complicado ou até inviável operacionalmente. Nesses casos, a lei complementar cria regras de tributação completamente diferentes. Pode mexer na base de cálculo, na alíquota, nas regras de quem pode ou não tomar crédito. É um tratamento sob medida mesmo. E que setores precisam desse tratamento tão especial assim?
O exemplo mais clássico que todo mundo pensa logo é combustíveis e lubrificantes. Eles terão incidência monofásica, ou seja, o imposto é cobrado uma vez só na cadeia, geralmente na produção ou importação, com alíquotas específicas por litro ou quilo e uniformes no país todo. Outros setores que entram aí: serviços financeiros, bancos, seguradoras, planos de saúde, operações com bens imóveis, apostas e loterias. Setores bem complexos mesmo. Sim, e também entram as cooperativas, que terão regime opcional, serviços de hotelaria, parques de diversão, parques temáticos, restaurantes, agências de viagem, as SAFs, Sociedades Anônimas do Futebol, transporte aéreo regional, transporte coletivo rodoviário intermunicipal e interestadual, ferroviário e hidroviário. Basicamente, onde o modelo de negócio foge muito do padrão compra, transforma, vende. E por fim, os regimes favorecidos. Você mencionou a Zona Franca. Exato. O foco aqui é geográfico. Manter a competitividade da Zona Franca de Manaus FM e das áreas de livre comércio ALCs existentes. A ideia é garantir que essas regiões não percam atratividade para investimentos por causa da mudança nos impostos. Para isso, a lei permite usar instrumentos fiscais, como manter um tratamento diferenciado para o IBS e CBS para produtos fabricados lá, de forma a garantir uma vantagem competitiva similar ao que o IPI dava antes, ou usar outros incentivos econômicos ou financeiros. E como se garante o dinheiro para isso? Foram criados fundos específicos com recursos da União, um fundo de sustentabilidade e diversificação econômica para o Amazonas e outro fundo de desenvolvimento sustentável para os estados da Amazônia Ocidental e para o Amapá. A ideia é apoiar a economia dessas regiões. Muito profunda. Mas aí vem a pergunta: como isso tudo vai sair do papel e virar realidade no dia a dia? Para as empresas, para as pessoas, não pode ser de uma hora para outra, né? Ah, de jeito nenhum. A transição é um capítulo enorme dessa reforma. Ela é longa, é faseada, pensada para ser gradual. Começa agora, em 2026, e vai até 2033 para a substituição completa dos impostos atuais pelo IBS e CBS. Mas alguns efeitos, como a mudança na distribuição da receita entre estados e municípios, essa vai levar décadas. Décadas. Nossa, mas vamos focar primeiro na troca dos impostos. Quais são as etapas principais desse cronograma até 2033? Certo. Tudo começa bem devagarzinho em 2026. Vai ser um ano de teste, de calibração do sistema. Teremos alíquotas bem baixinhas para o IBS, tipo 0,1%, e para a CBS, 0,9%. Alíquotas de teste. Isso. E o imposto pago nesse teste vai poder ser compensado com o PIS e a COFINS, que ainda vão existir nesse ano. É para ir ajustando a máquina. Em 2027, aí a coisa começa a ficar mais séria. A CBS entra para valer, com sua alíquota cheia, substituindo de vez o PIS e a COFINS. Adeus PIS/COFINS em 2027. Exato. E o imposto seletivo também estreia em 2027, entrando no lugar do IPI. O IPI vai ser zerado para quase tudo, exceto para aqueles produtos da Zona Franca que ainda precisam do diferencial para manter o benefício, né? Nesse mesmo ano, o IBS continua com uma alíquota mínima de teste bem pequena e o IOF sobre seguros também acaba. Ok, 2027 já é um marco importante. E depois? Depois vem a fase mais intensa da transição, que é entre 2029 e 2032. Nesses 4 anos, a gente vai ver uma espécie de gangorra. De um lado, as alíquotas do ICMS, que é estadual, e do ISS municipal vão diminuindo gradualmente. A lei fala em reduzir 110 por ano. Caindo aos poucos. Isso. E do outro lado, as alíquotas do IBS começam a subir gradualmente, seguindo as alíquotas de referência que vão ser definidas pelo Senado. Os benefícios fiscais antigos de ICMS e ISS, aqueles que os estados e municípios davam, também vão sendo reduzidos na mesma proporção. Uma transição coordenada, então. Até que chega 2033. Exatamente. No dia 1º de janeiro de 2033, o ICMS e o ISS deixam de existir completamente.
são extintos. E, a partir daí, o novo sistema, com IBS, CBS e o imposto seletivo, estará plenamente em vigor com as alíquotas que forem definidas pela União, pelos estados e pelos municípios. Pronto, a troca foi feita. Mas você falou que tinha uma transição ainda mais longa. Tem sim, é a chamada transição federativa. Essa não é sobre quais impostos existem, mas sobre como o dinheiro arrecadado com o IBS vai ser distribuído entre os estados e os municípios. Sair da lógica atual, que é muito baseada na origem da produção, onde a fábrica está, para a lógica do destino, onde o consumidor está, mexe profundamente na distribuição de receita entre os entes federativos. É uma mudança muito grande. E por isso ela demora tanto. Exatamente. Por isso, essa transição da distribuição da receita vai levar 50 anos. Começa em 2029 e vai até 2078. Meio século. 50 anos. É impressionante, mostra o tamanho do vespeiro que é mexer nisso no Brasil, né? Sem dúvida. E para evitar que algum estado ou município tenha uma perda de receita muito brusca nesse processo longo, foi criado um mecanismo de compensação, uma espécie de seguro-receita, para garantir um mínimo de arrecadação durante essa transição. Entendi. E uma dúvida prática. Aquelas empresas que tinham créditos acumulados dos impostos antigos, ICMS, PIS, COFINS, o que acontece com esse dinheiro? Perde tudo? Não, a ideia é não ter prejuízo com isso. A reforma prevê regras para aproveitar esses saldos credores. Os de ICMS existentes no fim de 2022, depois de homologados, poderão ser compensados com o novo IBS ao longo de 20 anos, em 240 parcelas mensais, ou no prazo que ainda faltava para tomar o crédito no caso de bens do ativo imobilizado. Ah, bom. E os créditos de IPI, PIS e COFINS? Esses também terão regras definidas em lei complementar. A Constituição já adianta que essa lei deve prever a possibilidade de usar esses créditos para compensar outros tributos federais ou até mesmo pedir o ressarcimento em dinheiro. A ideia é dar uma solução para esses saldos. Entendi. Bom, além dessa transição toda, que já é super complexa, a reforma trouxe outros mecanismos para tentar fazer a coisa funcionar melhor, né? E para ser mais justa, talvez. O cashback e a trava da carga tributária são os que mais se falam. Sim, são duas peças bem importantes nesse quebra-cabeça. O cashback é basicamente a devolução de uma parte do IBS e da CBS que as pessoas físicas pagam quando consomem. Devolução de imposto. Exato. Para quem? O foco principal é para as famílias de baixa renda. A ideia é reduzir o peso que os impostos sobre consumo têm no orçamento delas. É uma forma de atacar a regressividade do nosso sistema, onde, proporcionalmente, quem ganha menos acaba pagando mais imposto sobre o que consome. A lei complementar ainda vai definir os detalhes. Quem exatamente vai receber, quais os limites, como vai ser feita essa devolução. Mas já tem algo garantido. Sim. A Constituição já garante que vai ter cashback obrigatório na conta de energia elétrica e na compra de gás de cozinha, o GLP, para consumidores de baixa renda. E nesses casos, a devolução pode até ser feita na hora da cobrança, um desconto direto. Interessante. Uma tentativa de tornar o imposto sobre consumo um pouco menos injusto, então. E a tal da trava da carga tributária? Que garantia ela dá? Medo de aumentar impostos sempre existe, né? Esse medo era enorme e justificado. A trava é um mecanismo para tentar impedir que, nessa troca de 6 por meia dúzia, a carga tributária total do Brasil acabe subindo. Funciona assim. Eles calcularam um teto para a arrecadação somada dos novos tributos, CBS, IBS e IS. Esse teto foi baseado na média da arrecadação dos impostos que estão sendo substituídos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, como proporção do PIB num período passado, de 2012 a 2021. Ok, um teto baseado no histórico. E se passar? Aí que entra a trava. Se, no futuro, a arrecadação real dos novos impostos ultrapassar esse teto em determinados anos de referência, tem uma trava para a União e outra geral.
As alíquotas de referência do IBS e da CBS serão automaticamente reduzidas nos anos seguintes. Automaticamente. Sim, a ideia é que seja automático para trazer a arrecadação de volta para baixo do teto. Quem vai fazer essa conta, monitorar isso tudo, é o Tribunal de Contas da União, o TCU. É como se fosse um freio de segurança para não deixar a carga global subir. Entendi. Um mecanismo de controle, então. E para fechar esse quadro, você mencionou rapidinho uns fundos, né? De desenvolvimento, de compensação, só para relembrar o papel deles. Claro, são dois principais que vale destacar. Um é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, o FNDR. Ele vai receber bastante dinheiro da União ao longo dos anos. A previsão é chegar a 60 bilhões de reais por ano a partir de 2043. O objetivo é financiar projetos para reduzir as desigualdades regionais no Brasil. O outro é o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, o FCBF. Esse vai ter 160 bilhões de reais da União, distribuídos entre 2025 e 2032. A finalidade dele é compensar as empresas que tinham benefícios fiscais de ICMS válidos concedidos pelos estados e que foram cancelados antes do prazo por causa da reforma. É uma forma de honrar compromissos passados e facilitar a transição. Que jornada, hein? Muita informação. Tentando fazer um resumo rápido de tudo isso, a gente está trocando 5 impostos sobre consumo, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, por basicamente 3. O IBS, estadual e municipal, a CBS, federal e o Imposto Seletivo Federal, para desincentivar certos consumos. Os grandes objetivos são simplificar, ganhar eficiência, transparência, com regras-chave como cobrar no destino final e permitir o crédito total do imposto pago antes, a tal da não cumulatividade. A transição é bem longa, até 2033 para a troca total dos impostos, mas a mudança na divisão do dinheiro entre os governos vai levar 50 anos. Vimos que tem regimes especiais para alguns setores para não engessar a economia e ferramentas como o cashback para tentar trazer mais justiça social e a trava para controlar a carga tributária total. Acertei? Perfeito. É um ótimo resumo. A arquitetura básica, o esqueleto, está definido na Constituição com a emenda 132 e a primeira grande regulamentação veio agora com essa lei complementar 214. Mas olha, o jogo está só começando. O grande desafio de verdade começa agora. Como é que as próximas leis complementares e principalmente a aplicação prática disso tudo no dia a dia vão conseguir equilibrar essa promessa de simplificação com a necessidade de justiça. Justiça para setores diferentes, para pessoas com rendas diferentes, especialmente pensando no cashback e nas alíquotas reduzidas, e como garantir que aqueles benefícios econômicos que se espera, mais investimento, mais crescimento, realmente aconteçam sem criar pelo caminho novas distorções, novas complexidades ou até injustiças que a gente nem imaginou ainda. O sucesso dessa reforma, que é monumental, sem dúvida, vai depender muito da nossa capacidade coletiva de transformar essas regras todas, que são complexas, numa realidade que funcione para as empresas, para os cidadãos, nesse Brasil tão diverso que a gente tem. Essa, eu acho, é a grande questão que fica no ar agora.